Vamos pegar a palavra de Deus? Pega a Bíblia, já deixa aberto aí. Nós vamos ler em 1 Samuel 17. Abra 1 Samuel 17, deixa aberto aí que nós vamos ler daqui a pouco. Sabe, eu estava com essa palavra ardendo no meu coração e eu estava lendo, não sei se você acompanha as redes sociais aí, eu gosto muito de acompanhar algumas pessoas, às vezes eu nem sigo muita gente, porque eu não quero perder de quem eu gosto, né? Então, para não perder conteúdo, eu gosto de seguir de pessoas que vão me edificar. E eu estava ali lendo as caixinhas de respostas de uma moça que eu sigo, e existia uma pergunta ali de uma seguidora para ela, que eu achei muito interessante, e veio como confirmação daquilo que o Senhor entregou no meu coração, para o culto fé, para hoje, para mim e para você, sabe? E a seguidora, ela ali perguntou para a influenciadora e disse o quanto ela se sentia, né, envergonhada de muitas vezes mostrar o quão Deus tinha prosperado ela. Sabe, a prosperidade dela mesmo, o quão Deus tinha abençoado ela. E essa influencer, ela respondeu que entendia o que ela estava ali falando, porque todas as vezes que ela postava uma alegria, uma conquista, uma bênção, algo assim que Deus havia entregado para ela, a mudança da casa nova dela, ela perdia seguidores. Porque é verdade que o povo quer saber de você bem mal. Porque quando está feliz, a pessoa te critica, a pessoa não te acompanha, não torce por você. Sabe? E muitas das vezes, né, quando a gente posta alguma coisa, eu digo agora, né, quem gosta de estar nas redes sociais e tudo mais, ou até mesmo na vida compartilhando, sempre vai surgir comentários de críticos e julgadores daquilo que você recebeu, daquilo que você conquistou, daquilo que Deus te deu, que você prosperou, sempre vai existir. Quem nunca leu por aí, né, ou ouviu, ou leu nos comentários no Instagram, ou ouviu comentários de alguma língua aí, coisas do tipo assim: para você é fácil. Por que você não doa para os pobres? Isso aí é um absurdo que você está falando. Ou não precisa postar isso tudo, não. Você posta isso para gerar engajamento. Isso aí que você está fazendo é para se mostrar. Quantas vezes a gente pega os comentários para ler, meu Deus, eu falo, gente, a internet é uma terra de ninguém, né? Porque o pessoal é corajoso demais para falar e escrever através das redes sociais, né? Eles falam coisas que jamais, eu acredito, que falariam na sua frente e na sua cara. As pessoas que, né, atrás de teclados, destilam seus venenos. E é tão interessante que a gente não escuta apenas pessoas criticarem abertamente, mas existe agora os passivos agressivos. Já ouviu essa palavra? Passivo-agressivo. São aquelas pessoas que comentam até bonitinho, até florido demais, mas com um fundo de te ferir, um fundo de te criticar, né? Parabéns, feliz pela conquista, mas percebi que você tem mudado, cuidado, viu, com a ganância, Deus te proteja. A gente lê umas coisas que a gente fala, gente, que absurdo. Ai, gente, e sabe o que eu vim falar hoje? Exatamente, esse é o tema de hoje. O que te move tem poder para te parar. Presta atenção. O que te move tem poder para te parar. O que é que tem te movido? Porque se o elogio te move, a falta dele, você para. Se as críticas te param, é porque você tem dado muito valor ao que o outro pensa e não ao que Deus pensa a seu respeito. Sabe, em Provérbios 18, 19, esse eu vou passar no telão, diz assim, que um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Não adianta nada você trocar palavras, você responder, você retrucar por pessoas que estão ofendidas por aquilo que nem elas sabem o porquê estão ofendidas. Elas se ofendem com a alegria dos outros.
e destilam ódio. E a verdade é que trocar ideias com essas pessoas, responder elas não vai adiantar, porque a própria palavra de Deus diz que um irmão ofendido, ele é inacessível. O que podemos fazer para esses? Orar. Orar para que Deus abra os olhos. Orar para que Deus arranque as escamas de um coração enganoso, de um coração orgulhoso e de um coração ofendido que caiu em iscas. Que nem a mesma pessoa sabe quais foram elas. Às vezes a alegria do outro ofendeu. E deixar esse tipo de pessoa que está com os olhos fechados através do engano, através do orgulho, de achar que está certa, ou de ofensas, essa pessoa se torna uma pessoa crítica e uma pessoa amarga. E o que podemos fazer? Orar. Mas eu não vim falar essa palavra para essas pessoas, porque como a palavra de Deus diz, essas pessoas são inacessíveis. É somente o Espírito Santo de Deus quem a convence, é somente um arrependimento verdadeiro que essas pessoas são libertas delas mesmas. Porque a verdade é que a gente fala muitas vezes, é só orar que o capeta vai embora. É verdade, meu querido, o capeta vai embora, mas muitas vezes a pessoa ela está caída no próprio pecado. Porque o próprio pecado é um abismo. E pela falta de arrependimento e um coração orgulhoso, a pessoa decide ficar neste lugar e criticar todos que não estão neste mesmo lugar. Pastora, que palavra dura. Calma. Sabe por que eu vim dizer para você que é esse? Que está com Deus, que deseja fazer a vontade de Deus, que caminha na convicção da palavra, que sabe quem é em Deus, que sabe quem Ele é para você. Eu venho dizer para você que renuncia, que obedece, quer viver o chamado de Deus. Saiba que o Senhor é contigo. Saiba que haverão sempre aqueles que te criticarão. Sempre haverão. Jesus não foi isento daqueles. Todo aquele que decide fazer alguma coisa, vai ser criticado por aquele que não faz? Geralmente é assim. Saiba, todo aquele que caminha em coragem e ousadia para obedecer ao Senhor, sempre serão criticados. Então, meu querido, o que é que tem te movido? Porque se você está parado porque estão te criticando a tua entrega, o quanto você vem para a igreja, meu querido, você vai parar. Você não vai cumprir o chamado de Deus. Neemias foi esse que foi chamado pelo Senhor, ardido em seu coração o desejo de ir lá e reconstruir os muros de Jerusalém. E houveram Sanbalates e Tobias que chegaram tentando distraí-lo do projeto, do alvo, do propósito que Neemias tinha. Sempre haverão pessoas que tentarão te distrair para que você saia do propósito, do chamado de Deus. Eu estava orando por essa palavra e Deus me lembrou de uma palavra que quando eu morei nos Estados Unidos, lá tinha uma palavra que tinha no meu coração, que chama breakthrough. E breakthrough significa aceleramento. E sabe o que eu sinto no meu espírito? Um aceleramento aqui para nós. Sabe o que significa aceleramento? Deus quer fazer coisas grandiosas em nossas vidas e através de nossas vidas, mas você precisa entender pelo que você se move. Porque se um crítico aparecer e te disser, como é que vai ser? Qual vai ser a sua resposta para ele? Você vai parar? Quem se lembra de Ana? Ana foi lá chorar, clamar mais uma vez por um bebê, por um filho. E o sacerdote Eli olhou aquela mulher chorando, abrindo seus lábios, se derramando na presença de Deus, e ele criticou a entrega de Ana. Essa mulher, você está embriagada. Ela estava ali entregando o coração dela. Muitos vão olhar para você e tentar deduzir o que você está passando, e tentar te dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer, quando na verdade nós precisamos caminhar na convicção e na direção da palavra de Deus. Se Ana tivesse fechado o coração dela
tivesse blasfemado, ou disseste assim, cara, eu estou aqui na casa de Deus, e o próprio sacerdote está aqui me julgando, como é que é se ela se revoltasse contra isso? Mas muito pelo contrário, humildemente ela fecha, não, eu só estou aqui clamando por um filho, eu não estou embriagada. E ela recebe a promessa, Deus entrega a Samuel para ela. Você compreende? Quem avança na vida não tem tempo para passar o dia criticando, não. Quem avança na vida não tem tempo para ficar censurando, para ficar tentando destruir, tentar diminuir os outros. Porque pessoas assim olham para frente, eu e você, em nome de Jesus, a gente olha para Deus. A gente progride porque olha para Deus. Agora, quem olha para o lado fica se comparando. Quem olha para o lado fica insatisfeito com aquilo que Deus já deu para ele, porque quer o que o outro tem. Quem olha para o lado fica amargo, porque olha o outro servindo, porque olha o outro prosperando, porque olha o outro sendo abençoado, porque olha o outro feliz servindo a Deus, e critica, e critica, e critica. E não para aí, ainda torce contra. Quantos olham para aqueles que estão avançando, prosperando, felizes, mas a verdade é que a vida deles não sai do lugar, não constroem nada, e são cheios de destilar inveja, veneno, frustração, travestido de opinião, de conselho. Só estou comentando, mas a verdade é que não torce por você. Na verdade, que não estão felizes pelo que Deus tem feito na tua vida, porque estão orgulhosos, estão cegos pelo Deus deste século, não conseguem se alegrar com aqueles que são honrados. A Bíblia vai nos dizer para a gente chorar com os que choram e não se alegrar com aqueles que se alegram, ou algumas versões dizem para nos alegrar com aqueles que são honrados. A verdade é que é muito fácil achar pessoas que choram com você, mas é muito difícil encontrar pessoas que se alegram com você. Então, se você tem uma pessoa que se alegra com você, quando você está sendo próspero, quando você está sendo honrado, quando você está vivendo a melhor estação da sua vida, realmente dê a mão para essa pessoa, sabe? Dê valor a essa pessoa, a esse amigo. E aí eu estava orando ao Senhor, falei, Deus, qual é a passagem que o Senhor deseja? Qual é o personagem que passou por isso, né? Na Bíblia, que nos traz um ensino. E aí eu quero ler com você 1 Samuel 17. Se você puder abrir. Nós vamos ler no verso 13 ao 31. Queria que você acompanhasse comigo. Olha o que diz a palavra. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Então foi Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. No 19. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, então Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como é que estavam os seus irmãos. E enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai.
Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá um homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhes disseram: isto é o que receberá um homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outra e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. E as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa palavra. Uma palavra assim de alinhamento aos nossos corações, uma palavra, Senhor Jesus, de atenção para nós, para que nós não venhamos, Senhor, desistir, parar, Senhor, de cumprir o teu chamado, de cumprir aquilo que o Senhor nos confiou, que o Senhor nos chamou, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que essa palavra venha, Senhor, penetrar nos nossos corações e alcançar uma terra boa, uma terra fértil em nossos corações, para que essa palavra ela venha penetrar, enraizar, frutificar, em nome de Jesus, dar muitos frutos, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que se existe alguém entre nós, Senhor, que por acaso esteja, Senhor Jesus, cego, Senhor Jesus, em algum momento com o coração fechado, enganado, foi ferido, foi, Senhor Jesus, de alguma forma atacado, Senhor, e está com o coração tão fechado que não consegue mais se alegrar, Senhor, com a alegria do outro, que não consegue mais celebrar, que não consegue mais ficar feliz, Senhor, em te servir, não consegue mais ter alegria em vir à tua casa. Ah, Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode, Senhor, abrir, arrancar as escamas, abrir os olhos. Eu te peço que nessa noite haja, Senhor, um mover de libertação em nome de Jesus. Que nós não venhamos mais ser esses que olham e criticam, mas que pegam o arado e não olham para trás, seguindo e fazendo a tua vontade e o teu nome conhecido, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo, somente Ele, esteja aqui em nós e em cada coração. Que haja, Senhor Jesus, uma luz, Senhor, em nós, no fundo do coração, onde, Pai, eu te peço que a tua luz venha penetrando em cada quarto escuro dos nossos corações, trazendo libertação, trazendo, Senhor Jesus, um novo tempo para nós, em nome de Jesus. E somente o Senhor pode fazer isso, Pai. Usa a minha vida, Senhor, me esconda atrás da cruz, que eu possa trazer essa palavra, Senhor, conforme o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O que te move é o que pode te parar. Sabe, Davi, ele escuta ali as orientações do seu pai, ele obedece seu pai, ele faz exatamente aquilo que o pai dele havia lhe ordenado. E depois que ele deixa as mercadorias, né, as comidinhas lá com o responsável do suprimento, ele corre na linha de batalha, lá ali na frente, porque ele queria conferir como é que estavam os irmãos dele, assim como o pai dele havia lhe ordenado. Mas ali ele vê a provocação do filisteu. Não era uma vez ou duas vezes, foram 40 dias aquele filisteu provocando o povo de Israel. E Davi enxerga ali que não era mais apenas um conflito militar, mas era pagãos contra o exército do Deus vivo. Ia muito além. Quando Davi chega ali, ele não tem apenas que lidar com a crítica de Golias, porque Golias já estava ali provocando eles, mas ali com o irmão, aquele irmão amargo que ele teve que lidar com a crítica. E a crítica, ela sempre dói, queridos, sempre. Não é fácil lidar com a crítica, não é gostoso receber críticas, mas a crítica, ela dói, mas principalmente quando ela vem de gente de perto, da família, da gente, das pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente considera. Isso é o que mais é difícil de lidar.
E foi assim com o Davi. E é tão interessante que Davi responde de uma forma como se fosse habitual essa forma de Eliabe tratá-lo. Né? Porque ele diz assim, eu não posso, o que eu fiz agora, será que eu não posso nem mesmo conversar? Ou seja, o que eu fiz agora? Ou seja, Davi estava acostumado a ser criticado, a ser corrigido, a ser duvidado do que Davi fazia. E é tão interessante que Eliabe conhecia Davi muito perto. Davi não era um desconhecido para Eliabe. Eliabe sabia que Davi matava leões e ursos ali naquele pasto. Eliabe sabia que Davi não era um menino qualquer, ele era muito corajoso. Ele era muito audacioso. Ele era muito corajoso e ousado, porque mesmo ali, cuidando, apacentando as suas ovelhas, no secreto, ele sabia o Deus que ele servia. Ele matava ursos e leões, ele era destemido. Então, quando Davi, ele chega com aquela postura audaciosa, quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu para estar provocando? Ele já chega com fé, porque ele sabe o Deus que ele servia. Ele sabe que a batalha ali não era por homens, mas era Deus, o Senhor dos exércitos à frente. Então quando ele chega audaciosamente, com fé, sabendo quem ele era em Deus, sabendo o Deus qual ele servia, ele faz com que a covardia de Eliabe fosse denunciada. Eliabe se sentiu ofendido. A convicção de Davi no Deus que ele servia, quem ele era em Deus, denunciou a covardia de todos aqueles homens. Porque quando ele chega, ele diz: mas como assim? Todos vocês fugindo? Quem é esse que fala contra o nosso Deus? Sabe, o seu envolvimento com a obra de Cristo sempre vai ter alguém criticando. O seu envolvimento com o reino, a sua obediência a Deus, as renúncias que você faz a Deus, sempre o crítico vai se levantar. E é tão interessante que a denúncia do crítico é o estado dele de mornidão e de quanto ele está longe de Deus. Você serve demais à igreja. Que exagero. Toda vez que você vai todo domingo na igreja, é preciso mesmo ir para a igreja. As pessoas, elas estão confusas. Sabe por quê? Porque elas estão mornas. O fogo da chama, da presença, de estar na presença de Deus está se apagando. Sabe por quê? Porque a lenha está se acabando, porque você não está cuidando. Nós somos responsáveis para a chama não apagar. Como pastora? A gente tem que pedir para o Espírito Santo, para Deus alinhar o nosso coração ao coração dele todos os dias. Porque o salmista vai dizer para a gente, ele diz assim em uma das orações: vê, Senhor, se há algum caminho mau em meu coração. E muitas vezes, assim como Jeremias diz, que o coração do homem é enganoso, a gente se engana com o nosso coração achando que é Deus falando. Ah, mas eu sinto no meu coração que eu preciso servir mais a Deus em casa, que eu tenho que sair das escalas. É mesmo? Então a gente rasga a Bíblia e diz o quê? Se Hebreus vai dizer para a gente que nós não podemos deixar de congregarmos, termos comunhão, irmos à casa do Pai juntos. E aqueles que estão cheios de chamas, querendo servir, sabe a paixão do primeiro amor, de ser encontrado, que sabe da onde Deus tirou do lamaçal do pecado. Aí muitos querem apagar essa chama através do veneno que destila dos lábios. E você, igreja, eu vim dizer para você, e você, como é que você está quando escuta essa crítica? Você tem escutado quem? Você tem escutado quem não quer nada com nada? Você tem escutado quem está morno? Quem não construiu? Quem não quer mais das coisas de Deus? Deus nos resgata e nos chama para que a gente tenha uma eternidade com Ele, para que a gente vá um dia ser salvo e ter uma vida de eternidade com Ele. Mas é tão interessante que o Senhor, desde Gênesis, Apocalipse, o Senhor conta com um homem no plano da salvação. Presta atenção nisso. De Gênesis, Apocalipse, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para a eternidade. Mas é interessante que o Senhor nos convida um homem, a gente,
pecador, para sermos co-participantes do plano da salvação. Ele conta comigo e com você para ser instrumento da salvação aqui nessa terra. Mas a verdade é que o amor se esfriaria. Isso é bíblico. Então o amor se esfriaria. As pessoas não têm mais amor como elas falam com a gente. Elas não falam mais porque elas querem o seu bem. Muitas das pessoas, elas querem vocês pior, porque é muito difícil ver melhor do que elas. O que eu vim dizer para você, igreja? Cuidado quem você tem ouvido. Cuidado quem você tem aberto seu coração. Cuidado as mesas que você tem sentado. Cuidado, e eu vou te dizer que se você não corta, você é conivente. As pessoas, elas falam que elas querem. Elas falam que elas querem, mas elas não querem colher aquilo que elas semeiam com a própria língua. Porque a Bíblia vai dizer sobre isso. Que na língua existe o poder de vida ou de morte. E você vai colher daquilo que você semeia, daquilo que você fala. O que você tem falado. Às vezes a nossa vida está caminhando por uma frieza espiritual. Está caminhando para a gente ficar longe, sabe? A gente não sente mais a presença, a gente não sente mais o desejo de orar, a gente não sente mais o desejo de ler a Bíblia, a gente não sente mais o desejo de nada, e a gente acha que é comum e é normal isso. Não é. Não é. Quando a gente começa a ficar longe, frio, quando a gente começa a ser crítico demais, amargo demais, fofoqueiro demais, crítico demais, é que algo está muito errado na gente. Falta o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que a gente precisa ter os frutos do Espírito Santo em nós. Cuidado, quem você tem ouvido. Aceleramento, breakthrough. O Senhor quer trazer um aceleramento sobre a sua vida. Só que para isso você precisa deixar para trás hábitos. Hábitos de comentar coisa que você não é chamado. De estar numa posição de julgamento a qual o Senhor não te chamou para estar. Porque que eu saiba, aleluia, amém, o justo juiz é o que governa, amém. Todos nós prestaremos contas um dia ao justo juiz. Nós temos o advogado fiel que está sobre a nossa causa. E isso te traz alívio ou não? É sobre isso que eu venho trazer, igreja. E não é trazer um peso, não é trazer uma acusação, porque quem faz isso é Satanás. É para alinhar o teu coração, o coração de Deus, e dizer para você: ei, olha o abismo que você está indo. Um abismo de frieza, de mornidão, de tanto faz, de achar que sabe muito, de se colocar no lugar de Deus. Porque o lugar de quem julga é de Deus. Ah, porque eu acho que você deveria fazer isso. Porque eu acho que você deveria fazer. Ah, porque eu acho. Meu querido, acha o que Deus colocou na tua mão e administre aquilo que Deus colocou sobre a tua mão. Cuida do teu coração. Cuida da tua casa. Cuida da tua família. Porque se todo mundo olhar para Deus, cuidar cada um do seu, meu Deus, a igreja avança em nome de Jesus. Porque onde há divisão, não prospera. E eu estou falando disso não é só de igreja local não. Na sua casa. Na sua casa. Mulher, você homem, que tem muitas vezes comentado com seus amigos ou com suas amigas coisas contra seu marido, quando deveria ter sido resolvido em oração, em jejum, em lágrimas. A gente está se perdendo fogo, paixão, lágrimas, está perdendo. A gente acha que a gente senta numa cadeira, o ar está bom, deixa eu ver se o ar está bom, o LED está funcionando, deixa eu ver se o LED está funcionando, deixa eu ver se o som está bom, deixa eu ver se a Cris vai, né, errar o tom ou não. Meu Deus! Eu falo isso com muito temor no meu coração. Porque muitos de nós estamos caminhando para esse lugar que não fomos chamados. De criticar todos aqueles que estão tentando construir alguma coisa. E esses que estão tentando construir alguma coisa, estão parando no meio do caminho, porque gente ferida está ferindo todo mundo. Vai se curar em Deus. E você, meus queridos, leva para a cruz do Calvário. Fulano disse isso de mim, eu jogo na cruz. Senhor, isso não é verdade. Tu conheces o meu coração. Igreja, guarde o seu coração. Guarde o seu coração.
Deus é quem conhece a intenção e a motivação do seu coração. Não para. A igreja não precisa avançar. Deus quer usar a tua vida. Deus quer resgatar você no seu ministério. Mas porque me criticaram o jeito que eu falava? Vão criticar sempre. Quem olha eu pregando assim vai dizer para você: é fácil. Ninguém sabe quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu travei atrás do púlpito, de nervosismo, de ansiedade. Sabe por quê? Porque eu não pedi para estar aqui. O Senhor quem chama. E eu disse sim, assim como o Senhor está chamando cada um de vocês. E se vocês começarem a dar desculpa, como é que vai ser? Eu não sei falar. O Senhor nos diz que coloca as palavras nos nossos lábios. O Senhor nos diz ser forte, corajoso. Mas o que vão falar de mim? Vão falar se fizer e se não fizer. Se você não faz, vão falar. Se você faz, vão falar. Deixa que fale. O que é que Deus pensa ao seu respeito? O que é que Deus tem colocado nas tuas mãos que você tem desperdiçado porque você tem falado mais do que devia? Esse é um alerta para nós, igreja. E sabe, Davi estava sendo muito humilde ali naquele lugar. Davi estava sendo muito humilde naquele acampamento, mesmo porque Deus já havia ungido ele como rei de Israel. O profeta Samuel já tinha ido na casa dele. Ele já seria o próximo rei. Saul não era mais, era Davi. Mas Davi humildemente pega os pães, obedece ao pai e vai servir os que estão lá. Ele ia e voltava, diz a palavra de Deus, ia e voltava. Ele ia servir e voltava a apacentar as ovelhas. A Bíblia vai dizer que nessa última vez ele deixou com outro pastor o cuidado e foi novamente ali. Ele não precisava. Mas sabe, os críticos têm audácia de transformar as nossas virtudes em defeitos. Tudo aquilo que talvez você esteja fazendo, sabe, de bom, de tentar, às vezes da própria casa. Às vezes você, marido, está tentando, está acordando cedo, está trabalhando, e a tua esposa, com uma língua desse tamanho, ao invés de ajudar, está criticando. Você não faz, porque aqui está com falta. Mas Deus conhece a sua entrega. Deus sabe que você está tentando fazer o máximo. Deus sabe. Por isso, continue fazendo. Consagrando a Ele. Feche os ouvidos. Porque um dia é o Senhor mesmo quem tocará nesse coração. É a sua posição quem vai trazer ensino para o outro. Não é você falando, porque como eu disse aqui, que eu acabei de ler, é uma pessoa inacessível. A pessoa não vai te escutar. Deixa que o fruto fale por si. Deixa que os frutos falem por si. O fruto do Espírito Santo. O fruto daquilo tudo que você tem semeado em lágrimas, no secreto, que ninguém está vendo. E está todo mundo tentando parar você. Homem, também. Para as mulheres que tem aí, estão enfrentando talvez um puerpério, uma depressão, eu não sei, alguma doença. E não está enxergando, não está ajudando. Nós precisamos olhar um para o outro e entender que nós somos um. Que o arqui-inimigo da nossa alma e da nossa vida é Satanás. Não é um ao outro. Porque o que Satanás quer fazer é trazer divisão dentro do corpo de Cristo. Não é só da igreja, mas dentro da família. Fazendo com que um fique com raiva do outro. Um acusando o outro, um criticando o outro. Quando na verdade devemos estar construindo juntos. Igreja, não deixem que os críticos façam da sua virtude virar um defeito. Porque você fala demais. Quem nunca escutou isso? Porque você é muito tímido. Muitas vezes as pessoas elas falam nesse tom e na verdade é o próprio Deus que te fez para um propósito. Para um propósito. E aí você que fala bastante, porque Deus tem um propósito de te usar e pregar o evangelho destemidamente, você se cala. Porque estão te criticando, você fala muito. Ou você que não fala, você começa a fazer coisas para agradar aos outros. Meus queridos, guarda o seu coração. O único que nós temos que agradar é Deus. O único que nós temos que caminhar é na palavra, é nos princípios, é na Bíblia. É construir para Deus, é fazer para Deus. É estar para Deus, não é para agradar homens. Não, é para Deus.
E os críticos não só têm a audácia de transformar as nossas virtudes em defeitos, como o julgamento deles é como se fossem afirmações de verdade sobre nós. Eles falam com propriedade. Eles falam como se soubesse a sua vida inteira. As pessoas olham recortes da sua vida e falam assim, ela faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Não conhecem, não sabem. Por isso, quem você tem escutado? Quem você tem escutado? O Deus que conhece a sua entrega no secreto. O Deus que conhece a motivação e a intenção do seu coração. O Deus que vê a cada dia você matando um leão, um urso naquele pasto. Sabe, porque muitos veem Davi exaltado. Uau, matou Golias, mas não viu que ele já havia matado leões e ursos. Ninguém vai ver. A verdade é quando expõe, Deus honra. As pessoas falam, como assim? De repente essa pessoa aparece? De repente a pessoa ficou rica do nada? Mal sabe o quanto você trabalhou, o quanto você não dormiu à noite, o quanto você acordou cedo. Mal sabe o quanto você deixou de comprar coisas. E as pessoas, olha lá, está viajando. Olha lá, viajando. Está gastando tudo. Meus queridos, viaje. Planeje. Viva. Sabe, seja de verdade. Faça aquilo que está no seu coração, né? Claro, alinhado à palavra de Deus. Porque sempre haverão pessoas que vão falar algo. Você vai caminhar como? Você vai caminhar como? Compreende? Muitos talentos estão enterrados porque pessoas te criticaram. O seu chamado talvez esteja enterrado. Você não dá uma aula mais, você não se envolve mais com a igreja porque você foi criticado. Meu Deus, até quando, igreja? Até quando? Sabe, eu acho até engraçado, né, que a gente passou recentemente, né, algo, né, quando o André Fernandes fez a virada do ano, né, no Allianz, eu vi o quanto de gente que criticou esse homem. Que absurdo fazer uma virada do ano. Alugar um Allianz, que absurdo. E falou um monte de nome. Aí eu vi essas mesmas pessoas, feliz da vida, que a SBT ficou 34 minutos na frente da Globo. Que estava lá a Anitta, falando um monte de besteira no altar, né, no púlpito lá. Púlpito não, no palco. Eu fico pensando, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque cada um de nós vai prestar conta com quem? Com Deus. A gente não sabe o que passa. A gente não sabe que Deus entregou para essa pessoa. A gente não sabe que Deus está falando para aquela pessoa. Ai, pastora, mas... A gente não sabe. Você não sabe. Quantos malucos na Bíblia foram taxados de maluco? Profetas. João Batista. Que andavam com... pele de camelo, comia gafanhoto com mel, maluco naquele deserto, declarando suas raças de víboras, arrependam-se. Precursor, abriu caminho para Jesus. Quantos falaram dele? Quantos? Imagina se ele tivesse parado. Foi chamado de doido. Imagina se ele tivesse parado. Pensa você agora. Por que você parou? Ou imagina se você parar. Você não pode parar. Você não pode parar. A crítica não vai te parar. Muito pelo contrário, vai te impulsionar. Porque geralmente é assim. Quem critica, critica. Quanto mais critica, o holofote vem. E aí Deus honra. Deus mostra. Meu Deus, igreja. Você não vai ser parado. Presta atenção que eu estou te falando. A crítica não vai te parar. Você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desse lugar. Em nome de Jesus. Sabe, a Bíblia vai dizer lá em Salmo 143, que afiam a língua como da serpente, veneno de víbora está em seus lábios, muitos lábios, infelizmente existem venenos. Não dê ouvidos, ouça a Deus. Peça para Deus alinhar teu coração ao dele. Veja se está na palavra de Deus o seu caminhar. Deus te chamou não é para parar nas críticas, mas para vencer gigantes. Ai, se Davi tivesse escutado Eliabe. Ai, se Davi tivesse escutado, ele falaria assim, verdade, o que eu estou fazendo aqui?
Só sou um pastor de ovelhas. Não era nem para estar fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo no meio da batalha com esse monte de cara? Muito pelo contrário. Ele vai lá. Saul tenta colocar a armadura dele em Davi e não cabe. Que Davi era pequeno. Ou seja, não é a identidade do outro sobre a sua vida. É o que está sobre a sua vida. É sobre quem você é. É assim que Deus vai te usar. Presta atenção. Não é sobre ferramentas. Igreja não é sobre o que está dando certo para o outro. Não é sobre ferramentas. Sobre deixa eu ver o que está dando certo para o outro para dar certo na minha vida. Não, é sobre quem você é em Deus. É sobre em quem você tem fé. É sobre em quem você caminha. Davi caminhava em ousadia e confiança no Deus Altíssimo. Porque ele conhecia Deus, não de ouvir falar. Ele conhecia Deus lá no pasto, no secreto. Quando a gente conhece Deus no secreto, e Deus conhece o coração nosso no secreto, não tem uma crítica que vá parar da gente viver o propósito, da gente cumprir o propósito. E Davi foi lá, e você já sabe a história. Ele diz que esse circunciso está falando contra o meu Deus, e eu vou, não com espada, Davi diz. Não com espada, ele vai no Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor dos Exércitos. Na força do Senhor dos Exércitos. Ele pega 5 pedrinhas lá. Meu Deus, que improbabilidade é sobre isso. São os improváveis. Eu e você. Deus quer usar eu e você. Eliabe, todo pomposo, guerreiro. Tanto é que quando o profeta Samuel chega para ungir, ali Davi, estavam os irmãos dele, tudo bonitão lá, tudo vistoso. Não, Deus falou, não é esse, porque eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Deus conhece o seu coração. Não há como fugir da crítica, meus queridos. Isso é importante a gente entender. Como lidar com elas? Rapidamente, quero te falar 4 passos para você lidar com o que vão te dizer. Lidar com as críticas. Primeiro, concentre-se no que Deus pensa sobre você. Concentre-se no que Deus pensa sobre você. Muitas pessoas são maldosas mesmo, gente. Dizem coisas porque sabe que vão nos ferir, porque sabe que vão nos chatear. Então não fique imaginando o que elas pensam a seu respeito. Não fique tentando agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Preocupe-se em agradar a Deus. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 7:21. Olha só o que diz, 7:21. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Selecione quem você vai ouvir. É verdade que existe sabedoria na multidão de conselheiros? Com certeza. Conselheiros sábios. Não é o povo. Não é qualquer pessoa. Concentre-se no que Deus diz a respeito de você. A sua vida vai ser muito mais feliz. Acredite se quiser. Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente se torna filho. E é Ele quem nos defende. Preste atenção. Diga assim, eu tenho um defensor. Ele te defende. Até mesmo quando você não está na mesa. Você sabia? Então fique em paz, que Deus está guardando você. Agora você guarde o seu coração. Segundo passo. Saiba diferenciar crítica de conselho. São coisas diferentes. Então peça para Deus sabedoria para você lidar com o que os outros dizem. Isso é fato, mas saiba diferenciar o que é crítica, o que é conselho. Porque às vezes as pessoas vão nos dizer algo que é muito difícil de ouvir, mas é necessário. Mas é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para a gente alinhar a rota, é para a gente voltar para os caminhos. Então não despreze conselhos, porque eles podem nos ensinar algo. Em Provérbios 15, 31 ao 33 vai dizer o seguinte: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. E o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Davi foi honrado porque foi humilde. Ele já tinha sido ungido rei. Ele poderia ter dito, eu não vou servir meus irmãos não. Saul? Não, por que Saul nem mais é rei? Eu que serei, eu que sou. Fui ungido, mas não.
a gente tem que entender sobre honra também, porque Saul estava lá. E Davi sabia que Deus o havia escolhido também. Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente fala. Tem muita gente falando muito mal um do outro, sendo que são filhos de Deus também, sendo que são chamados de Deus também. Existem muitas pessoas criticando a própria igreja, sabe? Irmãos criticando outros irmãos. Irmãos criticando outros irmãos, porque é isso, fulano é isso, fulano, meus queridos, é filho de Deus. Deus ama ele também, tanto quanto você. Ele estando certo ou errado, fecha sua boca, porque, sabe, Freud diz isso, né? Fala assim, quando Pedro fala de Paulo, eu mais sei de Pedro do que de Paulo. Guarde seu coração. Terceiro ponto, obedeça a Deus. Lembre-se de Jesus, ele sofreu muitas críticas injustas. E essas críticas foi aonde levou Jesus à cruz. E ao invés de defender Jesus, ele foi como um cordeiro puro e calado ao matadouro. Ele não ficou se defendendo. Ele deixou que Deus mesmo faria. Deus mesmo defenderia. Ele decidiu obedecer a Deus e fazer o que Deus mandava. Jesus tinha um objetivo, morrer por mim e por você. Até mesmo quando Pedro falou, não! Jesus falou que afasta-te de mim, Satanás. Olha que Jesus fala para Pedro quando tentou, não, mas não é sua hora, você não vai morrer. Tentando impedir ali o propósito a qual Jesus veio à terra. Jesus fala assim, aparta-te de mim, Satanás. Porque Jesus, não, ninguém vai impedir eu cumprir o propósito. Por isso Jesus estava somente obedecer a Deus. Então entenda que muitas pessoas às vezes vão criticar você, mas porque elas não vão enxergar a visão que Deus colocou sobre você. Elas não vão, às vezes até família não vai entender, porque Deus entregou para você. Então para muitos vai ser loucura, mas Deus falou com você. Deus vai usar você. Lembra-se de José? José teve um sonho. E ele foi lá compartilhar com os irmãos. Ele já era muito amado por Jacó, seu pai. O mais amado, diz a Bíblia. E os irmãos ficaram loucos de ciúmes. Os irmãos tramaram a morte do próprio irmão. Porque Deus entregou uma visão para José. Os irmãos não entenderam. Muitas vezes, algumas pessoas tentarão, sabe, cavar seus poços, entulhar seus poços. Tentaram te tirar do foco, tentaram te desanimar. Mas a gente tem que caminhar como José, como Davi. Sabe, andar em perdão. Andar em perdão. Sabe, não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Assim como Jesus, não sabe. Eu tenho um propósito, eu preciso cumprir esse propósito. José se manteve íntegro até o fim. E Deus o honrou. Ao ponto dos irmãos chegarem necessitados. E ao invés dele expulsar, ao invés dele dizer que a vitória tem sabor de mel, ele recebe os irmãos, ele alimenta os irmãos. É sobre isso. Quarto ponto, pague o mal com bem. Pague o mal com bem. Então quando alguém te criticar, ore a Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Porque essa pessoa que está te criticando, que está falando, ela já está amarga. Ela já está contaminada. A gente tem que orar que Deus abra os olhos, que Deus a converta em nome de Jesus. Mas você precisa cuidar do seu coração. Porque se você deixar que brote uma sequer raiz de amargura, você vai se tornar como um deles. Críticos também, que não faz nada, só critica quem faz. Então, Provérbios 12, 18 vai dizer que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha o que diz, Provérbios 12, 18. Algumas palavras vão ferir como espada, mas a língua do sábio traz cura. Então que o Senhor possa te usar com muita sabedoria, com muito amor, cheio da presença de Deus, para saber lidar, né, com aqueles que falam com amor, mas firmeza, para você não se distrair daquilo que Deus colocou como propósito na sua vida. Não se distraia, não se deixe contaminar. Não se deixe contaminar, igreja. Cuidado com quem você abre o seu ouvido. Tem gente que fala muito e não sabe nada. Cuidado.
Feche os seus olhos, olhe para Deus. Olhe para Deus, cuide da sua vida, sabe? Faz o melhor para Deus. Cuide de obedecer os preceitos. Cuide de meditar na palavra de dia e de noite. Cuide para não sentar na roda dos escarnecedores. Cuide do seu coração para que você possa somente agradar e obedecer Deus. Somente Deus. E para concluir, eu queria ler um salmo completo, mas eu não vou conseguir. Eu vou ler só alguns versos para finalizar, mas eu quero deixar essa lição para você. De você ler Salmos 37. O Salmo 37 na sua casa. Alguns versos dizem assim, a partir do 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Preste atenção. Deus deixará claro como a alvorada que você é justo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Talvez você esteja enfrentando uma injustiça. Talvez estejam falando, caluniando, difamando você. Eu vou te dizer que Deus não deixa o justo ficar na escuridão, ficar na confusão. O Senhor é o nosso defensor. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Isso tem a ver com você. O que eu vim dizer para você, igreja, é o que tem te movido. E por que você parou? Queria te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Talvez você seja a pessoa que entrou neste lugar onde não deveria. Talvez você foi ferido, talvez você ficou chateado com alguma coisa não saiu como você planejou, sonhou, realizou, idealizou. E essa frustração gerou em você amargura. Você permitiu que brotasse no seu coração uma raiz de amargura. E você se colocou nesse lugar que Deus nunca pediu para você estar. De uma pessoa crítica, de uma pessoa azeda, de uma pessoa amarga. Você não é assim. Você nunca foi assim. Não é para estar assim. Deus não deseja que você permaneça assim, porque não tem como jorrar de uma fonte, água doce, água amarga, não tem. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, arranca de nós, Senhor. A cegueira, arranca de nós, Senhor. Aquilo que tem impedido de enxergar o nosso próprio pecado. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer à luz todo o pecado oculto. Ora, baixeira e candalai. Ah, Espírito Santo, nós precisamos de Ti até para arrependimento, Senhor. Nós somos tão duros, coração endurecido. A ferida do coração está com uma casca tão grande. Ora, baixeira e candalai. Coração gelado e frio, distante. Deus, nos perdoa. Como igreja, Deus, nós estamos diante da Tua presença, Te pedindo perdão, nos arrependendo, Senhor Jesus, pelas palavras que proferimos, Senhor. Por aquilo que não devíamos ter dito, por aquilo que não devíamos ter ouvido. Pelo lugar que nós nos colocamos de julgadores, quando somos todos pecadores, somos todos vaso de barro, dependendo da graça, dependendo da misericórdia do Senhor, todos com as suas lutas, todos com as suas dificuldades.
Tem misericórdia da tua igreja, Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque temos ofendido uns aos outros. Temos criticado uns aos outros. Temos, Senhor Jesus, sido pedra de tropeço para muitos. Ao invés de somar, ao invés de fazer a diferença, temos destilado veneno através dos nossos lábios, da nossa língua. Ora, baixere candará. O Senhor despreza a língua mentirosa. O olhar altivo, oh Deus, tem misericórdia. Babarachere candalai. Perdoa-nos, Senhor, porque ficamos distantes. E a cada escolha, mais ainda. Resgata-nos deste lugar, Deus. Resgata-nos de nós mesmos, Deus. Resgata da frieza espiritual, Deus. Resgata-nos em nome de Jesus. Resgata aqueles que estão parados na crítica. Oh Deus, Tu sabe quem são. Aqueles que saíram de igreja feridos. Feridos por homens e mulheres. Oh, o Senhor manda te dizer: para de ficar pensando sobre eles e neles. Deixa que o Senhor cuidará de cada um. Mas olhe para si. O que você tem feito com o chamado? O que você tem feito com o talento, o dom que eu te entreguei? O que você tem feito com a unção que eu depositei sobre você? Ah, Espírito Santo de Deus, resgata agora em nome de Jesus. Arranca-nos dessa escuridão do inferno em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Consigo ver. Há fogo neste lugar. Há presença neste lugar. O fogo refinador está neste lugar. Oh, vem nos refinar, Deus, vem nos refinar, Senhor, até que não fique mais impureza, Senhor, nesse vaso. Oh, na baixeira, que os vasos estão quebrados. Ah, eu vejo Deus trabalhando. Ah, para de fugir. Tem gente quebrado que quer ficar quebrado. Não. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te reguer. Deixa Deus botar a mão sobre a sua vida. Eu não estou falando de homem, não. Eu estou falando do próprio Deus. Oh, da baixere candalai. Oh, fogo vem, fogo vem. Tem misericórdia da tua igreja, Deus. Vem, Senhor. Coloca temor no nosso coração. Temor no nosso coração daquilo que falamos, daquilo que fazemos. Oh, da baixere candalai. Nós não seremos pedras de tropeço. Nós não seremos esses que são usados por Satanás para parar a tua igreja de avançar. Nós não seremos em nome de Jesus. Oh, liberta-nos agora em nome de Jesus das trevas, Jesus. Agora. Vem quebrando as cadeias do inferno, cadeias de intimidação, cadeias de frustração, cadeias de vícios em nome de Jesus. Oh, vem trazendo luz à escuridão, Deus, vem trazendo luz à escuridão. Pessoas que estão tão céticas, oh, Tu és o mesmo Deus, Tu és o mesmo Deus. Vem, Espírito Santo, toca esse coração, reaviva a sua chama em nós. Reaviva a sua chama em nós, reaviva a sua chama em nós. Ora baixere candalai. Queremos mais, Senhor, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Abra seu coração. Abra seu coração, esquece quem está do teu lado, porque Deus está falando com você. Esquece quem não veio, Deus está falando com você. Começa a abrir o coração, diz: Senhor, me perdoa, conta comigo, Deus, conta comigo. Eu quero fazer o Teu nome conhecido. Eu não vou parar nas críticas, eu não vou parar. Ora.